Bom dia, Brasil, bom dia, mundo! Estamos aqui no segundo episódio de Café com Mulher e hoje vamos falar de Rebeca e o que podemos aprender com a parte 1 da história de Rebeca, que está lá em Gênesis, capítulo 24. Esse é o segundo episódio de Café com Mulher e quem vai chegando, bom dia a todas. Quem puder mandar o link lá na comunidade Lapidando Mulheres, eu agradeço, que eu tô com meu celular aberto aqui, eu não consigo fazer isso. E é a segunda-feira que estamos aqui nesse horário, por volta de 6h30, 7 horas. Eu apareço para uma live rápida, objetiva, sempre trazendo a ilustração de alguma história de alguma mulher da Bíblia, tá? E o que podemos aprender com ela e colocar na prática dentro das nossas vidas nos dias de hoje, dentro da nossa realidade. Porque as histórias da Bíblia, elas são histórias muito puras, de mulheres comuns e ordinárias, que viveram vidas cheias de erros e acertos. A história da Bíblia não tá só recheada de casos incríveis, de muita fé, de muita sabedoria, de muita virtude. Essa é a beleza, né, do que nós podemos aprender dentro das histórias de todas as histórias das Bíblias. Tem muitos erros, muitos acertos, e todos eles vem mostrando as consequências. Sabe aquela história de fulano errou, tá lá na Bíblia que errou. E junto com o erro vem também a consequência do seu erro. E aí a gente pode aprender, porque sabedoria é isso. Sabedoria é a gente aprender com outras histórias para não errar na mesma coisa. É a gente poder absorver, entender o que já aconteceu e qual é a consequência daquele erro. Então que a gente consiga se modelar pelas histórias das mulheres da Bíblia, para que a gente não erre como elas erraram e que a gente acerte como elas acertaram. Olha só, o melhor dos dois mundos. Então, bom dia a todas, sejam bem-vindas. Me falem aqui de onde vocês estão falando. Eu tenho aqui mulheres de vários lugares do mundo, tá? Que eu sei, algumas eu já tô reconhecendo, e várias cidades do Brasil. E é uma honra pra mim, eu tô sempre às segundas-feiras, 6h30, horário de Brasília, tá bom? Eu tô falando aqui da Espanha, que pra mim são 10h38 agora. E você tá falando de onde? Da onde? Ó, Vitória, Espírito Santo, quem mais? Sejam bem-vindas. Eu já fiz uma temporada, só pra avisar pra vocês, eu já fiz uma temporada de estudo aprofundado de várias mulheres da Bíblia. E esses estudos estão virando, inclusive, um manual de direcionamento matrimonial. E eles estão disponíveis no YouTube, tá? Quem quiser depois me chama no direct que eu mando o link pra você. Está um compilado de 12 estudos aprofundados com direcionamento matrimonial para você colocar na sua vida. Hoje, nos dias de hoje, como que você pode colocar a história daquela mulher, de Sara, de Débora, de Esther, todas elas eu trouxe com um direcionamento matrimonial para você aprender como usar isso na sua vida nos dias de hoje. E ficaram muito ricos esses estudos. Então, se você ainda não assistiu, eu te convoco, eu te recomendo fortemente a você entrar nesse material e estudar elas uma por semana, uma, duas por semana. É um estudo muito rico. E aqui são lives mais rápidas, mais objetivas. Eu não vou pegar a Bíblia, não vou fazer a leitura do texto, eu vou trazer a história e contextualizá-la para vocês, tá? Toda segunda-feira, às 6h30, entre 6h30 e 7 horas da manhã, a gente tá aqui rapidinho nesse bate-papo. Aqui, ó, tem mulheres de Brasília tá em cheio aqui, ó. Lençóis, Bahia, Salvador, Bahia, Vitória, Espírito Santo. Que coisa boa ter cada uma de vocês aqui, viu? Vamos ficar aqui comigo rapidão, porque você vai aprender muito. Então, se você estiver se arrumando para ir trabalhar, se você estiver tomando seu café, deixa aí tocando e vai absorvendo o que tá sendo dito, tá bom? Hoje eu quero falar de Rebeca. Eu ainda não tinha falado de Rebeca. E a história de Rebeca é uma história, assim, muito, muito poderosa. A gente aprende muito com ela desde antes dela se casar com Isaac. E depois que ela tem seus filhos, ela é a mãe de Esaú e Jacó. Ela é a mãe do primeiro relato de gêmeos na Bíblia, que é Esaú e Jacó. E essa parte de Esaú e Jacó e como ela atua enquanto matriarca, eu vou falar na semana que vem. Hoje eu quero contextualizar a parte inicial da história dela. Começa com Abraão enviando o seu servo
para buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Abraão estava muito preocupado, queria, né, encontrar uma esposa para o seu filho Isaac. E Abraão envia, né, o seu servo e fala, vai, encontre uma boa mulher para o meu filho. De maneira muito, né, singela falando. E aí, seu servo fez uma oração acho que na fonte, num poço, não tinha como ser num poço. Enfim, ele estava num ambiente onde ele fez uma oração e ele falou, Deus, me mostra uma mulher que seja digna de se casar com o filho do meu Senhor, né? No caso, Abraão. E enquanto ele fazia aquela oração, uma oração muito sincera de eu quero me conectar com a mulher que vai ser a mulher certa. E aí, antes mesmo que ele terminasse de fazer a sua oração, Rebeca apareceu. E na oração dele, ele foi específico, que a mulher que apareça pra mim, que eu consiga saber que ela é a mulher certa, porque ela vai me oferecer água. E não só pra mim, mas também para o meu camelo. Então era como se fosse um sinal ali, que ele pediu. Ele foi específico na oração dele, ele queria um sinal claro de quem seria essa mulher. E Rebeca apareceu. E Rebeca apareceu oferecendo água para ele e para o camelo. Na hora ele falou, é você. E ele se apresentou para ela e ela levou ele até casa. Ela foi para casa, contou pro pai, pro irmão essa história, olha que aconteceu isso. E aí depois ele foi lá e falou o que ele tinha para, né, qual que era essa missão dele. E aí tem um relato na passagem bem interessante que o pai da Rebeca e o irmão mais velho, o Labão, eles falam assim, a gente não tem que aprovar ou reprovar nada. Isso é de Deus. Ou seja, não cabe a nós decidir. É isso e ponto final. Se o servo está trazendo essa instrução, se o servo de Abraão está trazendo essa fala, então é de Deus. Então não cabe a nós aprovar ou reprovar. Simplesmente vai acontecer, já está. E aí, Rebeca aceita, né? Ela não tem nem a condição de aceitar ou não. O que ela pode escolher é se ela vai imediatamente encontrar o seu novo marido, porque o negócio já foi feito ali mesmo. Esse servo já saiu carregado com joias, com todo o dote que ele poderia oferecer para a família desta esposa, que ele ainda não sabia qual seria. O casamento foi armado, foi arranjado, claro, e foi tudo muito rápido. E ela teria a opção de ir imediatamente ao encontro de Isaac ou esperar por 10 dias até que ela assimilasse tudo, visse tudo se era isso mesmo. E qual foi a escolha de Rebeca? Ela escolheu imediatamente, porque ela era obediente, ela era uma crente com fé em Deus. Mas antes de entrar na cena linda, que tem uma cena linda quando eles se conhecem, quando eu li, eu fiquei imaginando a cena, eu quero trazer aqui a parte de o que fez ela de fato se tornar essa mulher ideal para se casar com para ela ser nora do pai da fé. Ela se tornou a nora de Abraão. O que tornou ela essa mulher que foi a escolhida? Ela foi generosa. E às vezes eu tô falando pra uma mulher que tá solteira, pra uma mulher que está separada, buscando, né, um marido. E eu tenho tido mulheres que estão me procurando agora, mulheres solteiras, mulheres que estão há muito tempo procurando um marido. E elas começaram a me perguntar, Juana, como que eu encontro um homem virtuoso, um homem valoroso? Tá difícil, não tem homem no mercado. E tem. Só que a gente só se atrai por aquilo que a gente é. E aí é que tá o problema. Quando a gente sabe disso, quando a gente percebe que a gente vai sintonizar na mesma frequência que a gente tá, a gente vai sintonizar com outra pessoa dentro da mesma frequência que a gente tá, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa se conhecer, a gente precisa evoluir, se melhorar. Porque enquanto a gente tá do jeito que a gente tá, e se a gente não tem encontrado pessoas legais na nossa frente, quer dizer que a gente ainda não é essa pessoa legal. Então a gente precisa desenvolver as nossas virtudes ainda antes de encontrar um homem, para que a gente se torne uma mulher que vai atrair um homem virtuoso igualmente, um homem valoroso. A gente precisa ter valor, a gente precisa se valorizar
para poder encontrar esse homem virtuoso, esse homem valoroso. Então, a Rebeca não sabia quem que era aquele servo, ela não sabia que ele estava ali procurando uma esposa para Isaac. Ela não sabia que a missão dele, que quando ele saiu de casa ele tinha essa missão, mas ela, por ser virtuosa, por ser generosa, por estar atenta em servir, independente de quem seja, ela serviu, ela foi generosa, ela foi amável, ela foi dócil. E ali ela chamou a atenção daquele servo. Ele falou, opa, essa mulher serve para se casar. Você entende que ela deu muito antes de pensar em receber. Ela entregou aquilo que ela tinha de melhor, não porque ela tinha interesse, ela fez um movimento certo com a intenção certa. Ela fez um movimento de entregar aquilo que ela podia, na disponibilidade que ela tinha, dentro do que era possível para ela, independente se ela ia ser recompensada ou não. E isso é muito forte, isso é muito poderoso. Às vezes a gente está saindo de casa tão desesperada para encontrar um homem, para encontrar um marido, que a gente fica naquela da recompensa, naquela de eu só vou dar se ele der, eu só vou fazer se ele fizer, eu só vou fazer se merecer, eu só vou entregar o meu melhor depois. E cuidado com o que é para entregar o seu melhor, tá? Não tire de contexto as minhas palavras. Mas é sobre você servir a sua comunidade, servir na igreja, servir o próximo, servir seu vizinho, servir as pessoas que aparecem na sua frente. E aí você vai chamar a atenção pelo Cristo que existe em você. Não porque você está interessada você vai se tornar interessante a partir disso, a partir da sua disponibilidade de servir, tá? Então pense nisso, que às vezes você está muito focada em ter uma promoção no seu trabalho, mas você ainda não está merecendo esta promoção. Você está esperando ser promovida para entregar o seu melhor e você não vai ser promovida se você não entregar o seu melhor no cargo que você está. É essa a significância de ser fiel no pouco, que sobre o muito te porei. Ela foi fiel a um servo, ela foi fiel a um servo. Ao pouco ali, a um servo que estava com sede. E o camelo dele também, ela ofereceu água para ele. Ela foi generosa, gentil, no pouco que ela podia ser. Ela só podia oferecer isso. Em troca, ela recebeu um marido. Um belo marido, que eu imagino que Isaac era. Esse é o contexto inicial da história de Rebeca. E aí ela foi obediente, ela teve fé, não esperou os 10 dias. Sabe quando você recebe uma ordem? Quando você sente o Espírito Santo te mexendo, te tocando para você fazer algo, você sabe que é de Deus, mas você fica na incerteza. Eu vou esperar mais um pouco, eu vou esperar um outro sinal, eu vou esperar alguma coisa acontecer, eu vou esperar mais uma confirmação, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou fazer mais. E aí você vai perdendo o time de receber a sua bênção. Rebeca não, Rebeca foi imediatamente, montou no camelo e foi ao encontro de Isaac. E aí a Bíblia fala, tem ali os versículos, são 2 ou 3 versículos que relatam que ela chegou no seu camelo e aí ela levantou os olhos e viu Isaac de longe e perguntou para o servo, quem é aquele homem? Imagina em câmera lenta essa cena. Quem é aquele homem? Eu imagino que ele chamou a atenção dela. Eu imagino que sim. E aí, depois que ela só viajou ao encontro dele depois que ela já estava com o casamento arranjado. O servo já tinha feito um negócio na qualidade ele já tinha essa autoridade e ele já tinha feito um negócio com o pai, com o irmão dela lá e já tinha resolvido. Ela já estava casada, então ela só precisava consumar o casamento. E aí ela chega no seu camelo, levanta os seus olhos, olha para o Isaac lá longe e pergunta para o servo, quem é aquele homem? E aí, então, ela vai ao encontro de Isaac. Isaac leva ela para a tenda de sua mãe, Sara, que tinha acabado de morrer. E lá, ele a ama e a torna sua mulher. Ou seja, ele consuma o casamento. A Bíblia é muito clara no versículo. Ele a ama. Sabe o que isso quer dizer? Que o casamento é para ter esse amor. Mesmo um casamento arranjado, é para ser bom. É para ser gostoso. É para ser
divino. Se o ato de você ir pra tenda com seu marido não tá bom, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Se você não tá com vontade de ir se deitar com seu marido, precisa ser ajustado. Não é normal. Não é normal você não ter tesão, não ter desejo no seu marido. O casamento foi feito para o amor. Mas não só o amor. Porque depois desse momento, e tem um versículo que eu até postei nos stories agora, que ele a amou e a tornou sua mulher. E foi assim que ela consolou Isaac na morte de sua mãe. Ou seja, a gente sabe bem que a gente pode sim usar esse tipo de situação para consolar, para terminar um dia ruim, para trazer conforto, para trazer aconchego, acolhimento, para trazer proximidade. Muitas vezes um casal, ele se une muito mais depois de um momento de dor. Só que a gente tem tido dias tão egoístas de ai, tá me doendo, não quero saber, não quero mexer, não quero fazer isso, ai, eu não quero. Não é hora de fazer isso. A mãe de Isaac tinha morrido. E ele estava lá amando e consumando o fato do ato matrimonial. E naquela simbólica dele levar ela para a tenda de Sara, ela já recebe a responsabilidade de se tornar a próxima matriarca. E aí eu vou falar disso na semana que vem, mas antes de terminar, eu quero te lembrar o que aconteceu nos próximos 20 anos. Nos próximos 20 anos desse casamento, eu tô toda arrepiada. Rebeca foi infértil. Durante 20 anos, eles não conseguiram ter um filho. E Isaac passou 20 anos orando para que ela pudesse engravidar. Foram 20 anos! 20 anos! E a gente tem uma comunidade que hoje tem mais de 300 mulheres, e hora ou outra aparecem casos de esposos adúlteros, esposos alcoólatras, maridos viciados em jogos, pornografia, álcool, drogas. Aconteceu, ou já era antes, ou aconteceu depois de casado. E aí ela fala que não aguenta mais. Ah, eu não aguento mais. Já tem 3 anos que tá assim, já tem 4 anos que tá assim. Quero me separar. É a única opção, é o único jeito. E eu costumo falar que o divórcio é a saída de problemas que não conseguimos resolver. Isaac passou 20 anos orando. Imagina que naquela época ser infértil, o quão pesado era. Ele podia ter arrumado outra mulher, não podia? Ele podia. Ele podia ter falado, não, esse casamento não deu certo. Não era pra isso. Não foi pra isso que Deus colocou ela pra casar comigo. Não foi pra passar por isso. Mas não. Isaac passou 20 anos orando. Você tem orado quanto tempo pelo seu marido? Para que ele se salve, para que ele se cure, para que ele saia dessa situação de miséria, de angústia, de depressão ou de vícios. Qual é a escravidão do seu marido hoje? É a grosseria? É o quê? Você tem orado por isso? Você tem se posicionado espiritualmente mediante toda essa situação que está acontecendo? Quanto tempo você é capaz de orar? Não, aí chega o momento em que a mulher começa a entender algumas coisas. Ela começa a assumir o papel dela, ela passou anos de um jeito no casamento, ela passou anos num relacionamento, num casamento disfuncional. E aí, se alguém puder tirar um print depois e mandar lá na comunidade, no comunidade Lapidando Mulheres, eu vou agradecer, tá bom? E aí, o que acontece? Aí você começa a entender que tá errado. Não, ele não devia me tratar desse jeito. Não, ele não devia ser assim. Ah, agora eu vou assumir o meu papel feminina e eu quero que ele mude. Quando eu mudo, eu quero que o outro mude. Aí eu falo assim, mas quanto tempo você passou no seu casamento tendo um relacionamento disfuncional e desestruturado? Ah, foram 12 anos. Ah, foram 15 anos. Foram 18 anos. 22 anos. Aí agora, com 1 ano que ela tá começando a fazer do jeito certo, com 1 ano que ela começou a servir, com 1 ano que ela começou a não ser impulsiva, ela já quer o resultado. E como ele não reage da mesma forma, como ele não responde de imediato, o que ela faz? Tá pesado, tá cansativo, quero desistir. Ele não tá respondendo bem.
Isaac orou 20 anos para que Rebeca pudesse engravidar. Será que você é capaz de orar 20 anos para que seu casamento possa ser pleno, feliz, próspero, dar bons frutos? Será que você é capaz de passar 20 anos orando e jejuando e se posicionando e evoluindo e servindo? A gente só vai conseguir contar boas histórias da nossa vida quando a gente persistir em fazer coisas boas. Porque se a gente parar de fazer porque o outro não tá fazendo, a gente vai ter, sabe qual história pra contar? Não deu certo. Só não vai dar certo se você parar, se você desistir, se você trocar o plano. E para casamento não tem plano B. Casamento não tem plano B. Se você aprender que em casamento não tem plano B, se você entender que só tem este plano, é o único plano que importa. Você vai orar, você vai jejuar, você vai se posicionar, você vai continuar fazendo aquilo que precisa ser feito. Não porque o outro merece, mas porque assim Deus quer de você. Essa é a palavra que eu tenho pra você nessa manhã. Deve estar difícil, eu imagino que sim. Mas você precisa amadurecer emocionalmente, se fortalecer espiritualmente, se carregar e se armar das ferramentas certas para conseguir lutar nesse casamento. É possível. É possível restaurar, é possível mudar o cenário, é possível ter um marido novo. Mas você precisa ser uma mulher nova. Não dá para você ficar esperando que ele mude para que então você mude também. Esse ciclo não funciona desse jeito. Você precisa ser a agente de influência no seu lar. Você precisa ser a mulher sábia que edifica a sua casa. Enquanto você não for essa mulher sábia, virtuosa, que entrega o seu melhor e espera o processo, você não vai ter boas histórias. Você só vai se lamentar, você vai ter história triste, você vai se sentir cansada, você vai se sentir sobrecarregada, porque você vai estar fazendo, esperando algo em troca. Se você parar de esperar o algo em troca e fazer porque não tem plano B, esse é o plano, aí você vai conseguir viver as maravilhas de Deus e desfrutar de um casamento feliz, onde você vai se deitar e você vai amar e ser amada. É isso que eu desejo pra você, é isso que eu espero. Eu quero que essa palavra que começou agora, nessa manhã de segunda-feira, seja uma flecha lançada no seu coração e que ela dê bons frutos. Que você comece a sua semana sabendo que é possível mudar o cenário. Isaac passou 20 anos. 20 anos. Quantos anos você já tá assim? Se você tem vivido 20 anos, quantos anos? Se as mesmas histórias continuam se repetindo, às vezes é porque você ainda não tá fazendo do jeito certo. Tá? Não é só o tempo. A gente não pode ficar só esperando que o tempo passe. A gente também precisa se moldar no meio desse processo, evoluir, crescer, saber a direção. Tá bom? Tem alguma mulher aqui que quer falar algo? Que recebeu alguma coisa? Que recebeu alguma luz? Tô aqui agora com muitas mulheres, alguns homens chegaram, sejam todos bem-vindos. Antes que eu encerre a live, ó, a Giordane tá falando verdade. Glória a Deus. Eu vou finalizar, tá? Entreguei aqui a palavra que eu fui direcionada para entregar nessa manhã. Se você chegou depois, pega ela do início e saiba que Deus tem um plano para sua vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se você ainda não tá vivendo a parte boa, perfeita e agradável da vida, é porque você ainda não tá vivendo os planos de Deus. Tá bom? Não desiste. Não desiste. Só que mude o seu jeito de continuar fazendo. Se ainda não tá dando certo, é porque talvez o seu jeito de fazer não tá dando certo. Mas não existe plano B. O único plano que importa é a de manter o seu casamento. Tá bom? Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana. Façamos uma excepcional semana. Que essa segunda-feira seja de grandes vitórias a serem construídas com o posicionamento que você vai tomar hoje. Tá bom? Um beijo. Boa semana pra todas. Tchau, tchau.